Clara sempre teve um ideal muito claro sobre o que deveria ser o amor. Cresceu ouvindo histórias românticas, acreditando que, em algum momento da vida, um príncipe encantado iria cruzar seu caminho. Alguém digno de todos os seus sonhos, que lhe proporcionaria segurança e estabilidade. Sua vida era confortável, com todos os recursos materiais que alguém poderia desejar. Mas faltava algo essencial: a certeza de que o amor, o verdadeiro amor, estava à sua espera. Em um dia qualquer, Clara estava caminhando pela rua, voltando de uma reunião importante. Ela estava distraída, absorta em seus próprios pensamentos, quando de repente foi abordada por um homem mal vestido, de aparência desleixada, que pediu ajuda. O olhar dele, cansado e triste, transmitia algo além da situação difícil em que ele se encontrava. Ele parecia vulnerável, como se não tivesse mais esperanças. Ele falou com humildade, quase como se tivesse vergonha de pedir. E Clara, sem paciência, apenas o ignorou. Ela não tinha tempo para isso. Estava em um momento importante de sua vida e queria se cercar de pessoas que estivessem à sua altura. O homem, sem insistir, apenas se afastou, deixando Clara com um leve desconforto, mas nada mais. Para ela, ele era só mais um entre os tantos que a vida havia colocado em seu caminho, nada digno de sua atenção. Poucos dias depois, Clara se preparava para um evento de gala, algo que considerava um reflexo de sua própria importância e status. No grande salão, rodeada de pessoas elegantes e figuras influentes, Clara se sentiu poderosa, como se estivesse no centro de tudo. Ela não podia imaginar que aquele ambiente, que ela acreditava ser um reflexo da sua própria grandeza, se tornaria o cenário de uma reviravolta em sua vida. Ao entrar no local, seus olhos percorreram a sala em busca de rostos conhecidos, até que, ao fundo, ela viu uma figura familiar, a mesma pessoa que ela havia ignorado dias atrás. O homem simples, agora perfeitamente arrumado, com um porte imponente, rodeado de outros empresários e figuras importantes. Seus olhos se encontraram brevemente, e Clara não pôde esconder o choque. Era ele, Alexandre Vasconcelos. O mendigo, ou melhor, o homem que ela tinha desprezado, era na verdade um dos empresários mais renomados do país, conhecido por sua humildade, generosidade e por seu império financeiro. Clara, sem palavras, sentiu um calafrio. Como poderia ser tão cega? Como não teria visto o que estava bem diante de seus olhos? Clara passou os dias seguintes a questionar suas atitudes. A sensação de arrependimento a consumia, mas ela não sabia por onde começar. Como poderia agora se aproximar de alguém como Alexandre Vasconcelos, alguém que ela tinha desprezado de maneira tão cruel? Em sua cabeça, ele sempre foi a pessoa que ela desejou evitar, alguém sem status, sem valor aparente. Mas agora, ele era exatamente o tipo de homem que ela sempre sonhou encontrar. Alguém que possuía tudo o que ela valorizava: sucesso, prestígio, generosidade. Ela se viu atônita diante da própria ignorância, sentindo-se pequena e perdida. Clara tentava se convencer de que poderia consertar as coisas, que uma simples desculpa seria suficiente para reparar o mal que causou. Mas algo dentro dela dizia que não seria tão fácil. Ela não estava apenas arrependida pelo que fizera, mas também pelo que ela sempre acreditou ser verdade sobre as pessoas. Durante toda a sua vida, Clara foi ensinada a valorizar a aparência, a riqueza e a posição social. Mas o encontro com Alexandre desmoronou essa visão. Decidiu então que faria de tudo para reverter a situação. Precisava mostrar a ele que reconhecia o erro e estava disposta a se esforçar para corrigir sua atitude. No entanto, ela não sabia que, ao tentar se reaproximar, enfrentaria mais desafios do que imaginava. Nos dias seguintes, Clara começou a investigar a vida de Alexandre. A sua generosidade estava documentada em notícias, entrevistas e histórias de pessoas que foram tocadas por suas ações. Ela ficou ainda mais admirada, mas também se sentiu cada vez mais desconfortável, pois o contraste entre as pessoas que ele ajudava e sua própria vida era enorme. Ele parecia ser alguém com uma visão de mundo totalmente diferente da sua,
alguém que olhava para o ser humano de uma forma mais profunda, mais verdadeira. Clara tentou algumas abordagens discretas para se aproximar de Alexandre, mas ele sempre a evitava. Quando ela o encontrava, ele parecia ser educado, mais distante, quase como se já soubesse do que ela estava tentando fazer. Em algumas ocasiões, ela tentou puxar conversa, mas o máximo que conseguiu foi um sorriso cortês e uma resposta breve, como se ele já tivesse percebido que ela estava arrependida por motivos errados, por uma necessidade de restaurar sua imagem, e não por um entendimento genuíno sobre o que havia feito. A cada tentativa frustrada, Clara se sentia mais frustrada. Não conseguia entender por que ele não lhe dava uma chance. Por que ele parecia tão imune à sua tentativa de se redimir? Ela não sabia mais o que fazer, e a sensação de impotência a consumia. Foi em uma dessas tentativas frustradas, durante um evento no qual ela estava novamente cercada pelas mesmas pessoas que sempre a cercaram, que Clara percebeu algo ainda mais desconcertante. Ela estava cercada de riquezas, de luxo, de amigos que a admiravam pelas coisas erradas. E, ao olhar ao redor, ela se deu conta de que, apesar de tudo o que ela tinha, não sentia satisfação genuína. As pessoas ao seu redor pareciam vazias, e tudo o que ela queria era ser verdadeiramente vista e compreendida, não por sua aparência ou posição, mas pela pessoa que ela realmente era. E enquanto essa sensação de vazio a envolvia, Clara percebeu, com dor, que a verdadeira lição sobre as pessoas, sobre o valor das pessoas, não estava nas aparências, mas nas atitudes. E Alexandre, com toda a sua humildade, generosidade e capacidade de amar o próximo, parecia ter entendido isso muito antes dela. Ele tinha algo que ela nunca havia tido, a capacidade de enxergar além das superfícies, além dos rótulos, além das máscaras que todos usavam. Agora Clara estava em um dilema ainda maior. Como poderia esperar que Alexandre a aceitasse quando ela mal conseguia se aceitar? Como poderia corrigir um erro tão profundo quando ela mesma ainda estava perdida no conceito errado sobre o que realmente importava? Clara estava em um ponto de ruptura. Cada tentativa de se aproximar de Alexandre parecia se distanciar ainda mais dela. A vergonha e o arrependimento começaram a tomar conta de sua vida de uma maneira avassaladora. Ela já não sabia mais quem era ou o que realmente desejava. As redes de pessoas que antes eram tão importantes para ela começaram a parecer vazias. Suas próprias conquistas pareciam pequenas diante da enorme lição que a vida lhe impusera. Foi então que, em uma noite fria de inverno, Clara recebeu uma mensagem de Alexandre. Era curta, simples, mas carregada de uma sinceridade que ela jamais esperaria. Ele a convidava para um café. No início, ela pensou que fosse mais uma de suas tentativas de ser educado, uma concessão para a mulher que, de certa forma, o havia magoado. Mas algo em seu coração a fez aceitar o convite. Clara sentia que aquele seria o momento decisivo de sua vida. Ela precisava entender o que estava acontecendo com ela. Precisava entender o que realmente importava. No café, Clara estava nervosa. As mãos tremiam levemente e seu olhar se desviava constantemente do dele. Alexandre, sentado de frente para ela, parecia calmo, sereno, quase como se já soubesse o que iria acontecer. Ele a olhou diretamente nos olhos e, pela primeira vez, Clara percebeu que ele não estava ali para julgá-la. Não havia ressentimento em seus olhos. Apenas um olhar profundo de alguém que já havia vivido o suficiente para entender a natureza humana. Ele quebrou o silêncio com uma pergunta simples, mas poderosa. Clara, o que você realmente quer de mim? Ela engoliu em seco, tentando processar a profundidade da pergunta. Não era apenas sobre o perdão ou sobre reconquistar a amizade de Alexandre. Era sobre algo muito mais complexo, algo que ela mal entendia em si mesma. Ela estava ali para tentar consertar o que fizera, mas ao mesmo tempo estava ali porque precisava de algo muito mais profundo. Precisava de transformação. Alexandre continuou, com uma calma que fazia Clara se sentir desconfortável com sua própria insegurança. Eu sou um homem simples, Clara.
O que me move não é o dinheiro, nem a fama. Me movem as pessoas. E é por isso que, apesar de tudo, eu nunca julguei você pela forma como me tratou. Mas acho que a pergunta que você deve fazer a si mesma não é sobre o que você espera de mim, mas sobre o que você espera de si mesma. O que você quer para a sua vida? As palavras dele caíram sobre Clara como um balde de água fria. Ele não estava ali para oferecer o que ela desejava. Ele não estava ali para se vingar ou para demonstrar que ela estava errada. Ele estava apenas mostrando a ela que, no fundo, era ela quem precisava se encontrar. A dor que ela sentia não era por causa de Alexandre, mas por causa de sua própria desconexão consigo mesma. Ela olhou para ele, os olhos marejados, e pela primeira vez em muito tempo, Clara não estava apenas envergonhada, mas finalmente disposta a olhar para dentro de si mesma. Não era sobre o que ela queria dele, mas sobre o que ela precisava entender sobre o próprio valor das pessoas. Alexandre a observava em silêncio, como se estivesse esperando que ela encontrasse a resposta que ele já sabia, mas que ela ainda não havia sido capaz de perceber. Clara, em um momento de vulnerabilidade, tomou uma decisão. Não iria mais atrás dele, não para se redimir ou conquistar seu perdão, mas para buscar uma mudança verdadeira em si mesma. Ela não poderia mais viver em busca de uma aprovação que, no fundo, nunca teria significado nada. Ela sorriu com os olhos marejados e finalmente falou: "Eu não sei o que espero de você, Alexandre, mas sei o que eu preciso para mim. Eu estou pronta para mudar." Alexandre apenas sorriu de volta. Ele sabia que, finalmente, Clara havia encontrado a resposta. Não era sobre ele, era sobre ela. Nos dias que seguiram aquele encontro, Clara iniciou um processo de introspecção que nunca imaginara ser possível. O tempo que passou com Alexandre, embora breve, havia sido o catalisador de algo muito maior do que ela jamais poderia ter planejado. Ela não estava mais obcecada pela necessidade de se redimir diante dele. Ao contrário, seu foco estava em si mesma, na necessidade de reavaliar suas próprias crenças, atitudes e valores. Clara começou a perceber que havia construído sua vida sobre as expectativas dos outros, sobre o que a sociedade dizia ser importante. Ela estava presa a uma visão superficial da vida, onde as pessoas eram julgadas pela aparência e pelo status. Tudo em que ela havia acreditado parecia frágil e vazio diante da profunda compreensão de Alexandre. E, mais importante, da compreensão que ela estava agora começando a ter de si mesma. Ela tomou uma decisão. Iria primeiro ser honesta consigo mesma. Não buscaria mais reconhecimento ou aprovação externa. Sabia que a verdadeira mudança começava no interior, em se libertar das armaduras de superficialidade que ela própria havia criado ao longo dos anos. Com isso em mente, ela procurou reconectar-se com aqueles que havia negligenciado, com as pessoas que verdadeiramente a conheciam, longe da influência do dinheiro e da fama. Era hora de recomeçar do zero, de aprender a ver as pessoas de uma forma diferente, não como instrumentos para sua própria ascensão social, mas como seres humanos com histórias, dificuldades e sonhos próprios. Meses se passaram, e Clara fez esforços significativos para mudar sua abordagem com as pessoas ao seu redor. Ela se tornou mais generosa, mais atenta, mais aberta. O que a surpreendeu, no entanto, foi como as relações começaram a se aprofundar de forma natural. Ela encontrou, em gestos simples de bondade e empatia, uma felicidade que jamais imaginara ser possível. Enquanto isso, Alexandre seguia com sua vida, tocando a vida de tantas pessoas com sua generosidade e humildade. Clara soubera, por meio de suas pesquisas, que ele continuava a promover causas sociais e ajudar os necessitados de uma forma que ela não conseguia sequer entender completamente. Mas, mesmo sabendo disso, ela entendeu que, de algum modo, sua vida já havia sido tocada por ele de uma maneira mais profunda do que ela poderia ter imaginado. Em uma tarde ensolarada, meses após o café que ela jamais esqueceria, Clara teve um encontro inesperado com Alexandre. Eles estavam em um evento beneficente, ambos envolvidos de alguma forma com as causas sociais. Ela o viu à distância e, sem hesitar, decidiu se aproximar. Agora,
Ela não buscava mais a aprovação dele, nem queria se desculpar de novo. Ela estava ali simplesmente para agradecer, não pelas palavras que ele disse, mas pela lição que ele lhe proporcionou sem sequer tentar. Alexandre, eu queria te agradecer, disse ela, com um sorriso genuíno. Eu sei que não foi fácil, mas o que você me mostrou mudou a forma como vejo o mundo e, mais importante, como vejo as pessoas. Alexandre sorriu, com aquele sorriso calmo que Clara agora sabia ser a marca de alguém que já compreendia as complexidades da vida. Clara, o mundo só muda quando as pessoas de fato se transformam por dentro. Eu só te dei um empurrãozinho. A verdadeira mudança veio de você. Ele, com seu jeito simples e sereno, virou-se para ela e, antes de seguir para outras conversas, completou com palavras que ecoaram em seu coração. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar. Fico feliz que você tenha encontrado o caminho. Clara, ali, naquele momento, sabia que a transformação não se tratava de uma conquista a ser celebrada, mas de um processo contínuo. Ela havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava no que você possuía, mas na forma como você tratava os outros e a si mesmo. Ela havia aprendido a lição mais profunda de todas. A humildade e a empatia não eram apenas virtudes a serem admiradas, mas comportamentos a serem cultivados no cotidiano. E assim, com seu coração mais leve, Clara sentiu-se finalmente em paz.